hoje a gente vai entender de uma vez por todas o que é esse tal de 5G que todo mundo está falando. E não é uma arma de controle da mente e nem o culpado pela pandemia de Covid-19. É um novo padrão de internet móvel que promete velocidades muito mais altas e novas tecnologias para celulares, dispositivos inteligentes e coisa que a gente nem imagina ainda. Como a gente não gosta de ficar só falando, a gente veio aqui para a Avenida Paulista, no coração de São Paulo, onde tem um monte de antena de 5G para ver se essa conexão é tudo isso que estão falando por aí mesmo. E quem está com a gente nesse vídeo de hoje, na verdade nessa série que estreia hoje, é mais uma vez a Petrobras. Então é o seguinte, em cada um dos episódios dessa nova série Super Tech, a gente vai explorar uma tecnologia nova que com certeza vai mudar a nossa vida nos próximos anos. E para entrar com a gente nessa, ninguém melhor que a Petrobras, que é uma gigante da tecnologia brasileira que transforma conhecimento em inovação, aplicando na prática essas tecnologias de ponta para resolver problemas da vida real. E para começar logo com o pé direito, vamos falar do 5G, que é uma tecnologia que está todo mundo falando ultimamente, que promete uma velocidade super rápida ao alcance dos nossos dedos, vários aparelhos conectados e coisas que a gente nem imagina ainda. Por outro lado, várias preocupações sobre a segurança desses sistemas. Teve até gente queimando torre de antena por aí. Mas a verdade é que a maioria das tecnologias que fazem o 5G ser possível já existem há muito tempo. Então vamos começar com o 0G ou com o pré-1G, enfim. Quando não existia quase nada disso, lá na década de 40, mais ou menos, as pessoas já conseguiam fazer chamadas usando telefones que se movimentavam, mas eles pesavam 35 quilos e tinham que ficar dentro de um carro. Já era uma ligação via rádio, como o 5G de hoje, você tinha que passar por uma telefonista na hora de fazer a ligação. Esse sistema não suportava várias ligações ao mesmo tempo e também não tinha uma rede grande, funcionava só em alguns pontos específicos. Nas décadas que vieram depois, os engenheiros começaram a trabalhar para resolver todos esses problemas e aí sim surgiu o 1G, o telefone celular de fato. E ele tem esse nome porque o sistema é baseado em várias células. Deixa eu desenhar para vocês. Então imagina um mapa de uma cidade bem grande e esse mapa foi dividido em várias áreas. Essa área a gente chama de célula e cada uma dessas células vai trabalhar numa frequência diferente, como se fosse uma frequência de rádio diferente. Então quando você estiver andando por essa avenida, são as antenas que estão comandando essa célula, essa frequência que vão estar ativas para você. No momento em que você passar por outro trecho da avenida, você passa a trabalhar numa outra frequência, e aí você anda mais um pouco na avenida, você troca de célula, você passa a trabalhar em outra frequência, e assim o celular vai trocando de antena e vai trocando de frequência conforme você vai andando. Ok, mas qual é a lógica disso? Não era mais fácil ter uma antenona forte que cobrisse todo mundo, ter que separar esse negócio por célula, ficar trocando de antena? A vantagem de ter tudo divididinho assim é que você pode usar uma frequência de rádio nessa célula, por exemplo, e usar a mesma frequência nessa célula aqui e nessa célula aqui também, que uma não interfere na outra, não dá problema. E aí você consegue fazer com que muito mais gente use a rede ao mesmo tempo. E com todo esse esquema de células, então, a gente pode ter as primeiras redes nacionais de telefone celular e, é claro, o primeiro telefone celular. Ele surgiu nos Estados Unidos, se chamava Dynatec e tinha 30 centímetros de comprimento e mais ou menos uns 800 gramas de peso. Alô? Tá, mas só fala rapidinho, porque eu não vou aguentar o peso do telefone por muito tempo, tá bom? E o negócio já estava bem chique, não precisava mais de telefonista, só que o sistema ainda era analógico e não era criptografado. Isso quer dizer que qualquer pessoa com um radinho ali conseguia escutar o que os outros estavam falando. Mas aí chegou o 2G, que já era criptografado e digital. Isso significa que as informações já são trocadas com 0 e 1s, como a gente viu no Manual do Mundo, e isso permite que você transfira qualquer coisa, como SMS, por exemplo. Então você já não precisava mais ligar para as pessoas, você só mandava uma mensagenzinha naquele teclado horroroso que você tinha que digitar 5 vezes para a letra aparecer, que quem não viveu essa época, graças a Deus, não ter vivido. A coisa ficou legal mesmo era com 3G, porque aí já tinha uma internet que você conseguia navegar, ver umas coisas enquanto você está andando na rua e tal. Isso causou a explosão dos smartphones. E no 4G a velocidade da internet já deu aquela turbinada, então você conseguia usar coisas que não dava pra fazer antes. Tipo chamada de vídeo, aplicativos de transporte, filmes, séries, tudo na palma da mão. Mas e o 5G? Qual é a diferença dele pro 4G? A principal diferença
está na velocidade e eu vou desenhar mais uma vez. No 4G, a velocidade máxima é de 50 megabits por segundo. No 5G, quando tiver tudo funcionando, a gente vai conseguir uma velocidade que vai de 1000 megabits por segundo, podendo chegar em algumas situações até 20.000 megabits por segundo. Você pode ver que é absurdamente desproporcional. Na prática, o que significa? Que no 4G, se a gente demorasse mais ou menos meia hora para baixar um filme, no 5G a gente conseguiria fazer isso em alguns segundos. Mas essa não é a única vantagem dele. Com cada vez mais gente tendo acesso à internet, as redes começam a ficar congestionadas e acontece um problema grande principalmente quando tem muita gente no mesmo lugar, tipo um jogo de futebol, um show. Alô, 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 alô. Sem sinal de novo. O 5G foi feito para desafogar esse problema, fazendo com que muita gente consiga se conectar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Outra coisa importante quando a gente fala de internet é a latência. É o tempo que a informação demora para chegar de um ponto até o outro. Isso é muito importante quando a gente fala de jogos online, por exemplo, porque você está jogando ali, você tem que reagir muito rápido e se a coisa for meio demorada, vai dar tudo errado. Outra coisa que a gente vê quando tem muita latência é aquele atraso, aquele delay em transmissões ao vivo de programa de televisão. Você já deve ter vivido isso quando o seu vizinho escuta o gol antes de você. Roubou a bola no meio do campo, desceu pra lateral, olha a finta, cruzou no meio do campo, olha de cabeça, gol, gol, gol! A ideia é que no 5G esse atraso seja de mais ou menos 1 milésimo de segundo, ou 1 segundo dividido por 1000, contra 50 a 100 milésimos de segundo no 4G. Para algumas tecnologias isso é muito importante. Pensa num carro autônomo, por exemplo. Ele está ali numa situação perigosa, ele precisa se comunicar com o servidor para tomar uma decisão e isso tem que ser muito rápido. Por causa de todas essas tecnologias, o 5G é um grande candidato a alavancar a internet das coisas, que é a gente ter os nossos objetos do dia a dia conectados na internet e interagindo entre si. Por exemplo, uma geladeira que consegue conversar com o supermercado, ter uma máquina de lavar que consegue pegar informações da roupa que ela está lavando com a fábrica de roupas e ao mesmo tempo cruzar com as informações da fábrica de sabão. Mas não é só em casa que as coisas vão estar conectadas, não. O 5G também tem várias vantagens para monitorar processos industriais em tempo real. E quem sabe bem disso é a Petrobras, que já está investindo numa rede de cabos de fibra ótica de mais de 1.600 quilômetros para levar 5G para mais de 29 plataformas no mar e 17 unidades em terra até 2024. Qual que é a vantagem disso? É que a transmissão de dados à distância vai ser melhorada dezenas de vezes e aí você consegue controlar robôs e drones em tempo real em qualquer lugar que ele tiver nas plantas. E além disso, vai dar para ler mais sensores à distância e fazer mais operações remotas, o que aumenta ainda mais a segurança das operações. Mas vamos lá, para chegar nesses números impressionantes de velocidade, de baixa latência que eu tô falando, algumas tecnologias muito importantes estão sendo testadas. Eu vou falar de 4 delas aqui. A primeira coisa são as ondas milimétricas. O 4G trabalha principalmente com ondas entre 700 e 2100 MHz. Se a gente for pensar no comprimento dessas ondas, é alguma coisa entre 40 e 15 centímetros, isso aqui mais ou menos, tá? O problema é que essas ondas já estão muito congestionadas e elas também não conseguem carregar muitos dados ao mesmo tempo. No 5G a ideia é trabalhar com frequências bem mais altas, lá na casa dos 30.000 MHz ou 30 GHz, o que vai dar um comprimento de onda de alguns milímetros, por isso a gente chama de ondas milimétricas. Essas ondas vão entregar a melhor velocidade possível para o 5G, mas elas ainda não eram usadas para telecomunicações, então para o 5G a gente precisa de aparelhos novos para trabalhar nessa faixa de frequência e é por isso que as conexões atuais do 5G ainda não chegam na velocidade total, porque algumas delas ainda estão usando a faixa de frequência do 4G. Outro problema é que essas ondas milimétricas elas têm um alcance e um poder de penetração menor, então elas podem ser bloqueadas por árvores ou até por chuva. Mas aí vem outra diferença do 5G, que é usar células menores, células pequenas. Se a gente diminuir isso aqui, logo de cara a gente já resolve o problema do alcance e ainda faz com que muito mais gente ou muito mais coisas também consigam se conectar ao mesmo tempo no mesmo lugar. A terceira tecnologia é o MIMO massivo. É um nome bem esquisito, mas significa só múltiplas entradas e múltiplas saídas. Ok, mas o
que é isso, né? Significa que em uma única torre você consegue ter muitas antenas. Pra vocês terem uma ideia, hoje no 4G, geralmente se trabalha com 12 antenas numa torre. Com o MIMO massivo, vai dar para trabalhar com centenas de antenas na mesma torre. Isso significa que muito mais conexões podem ser feitas ali. E a quarta tecnologia é o beamforming. Isso significa a antena entender onde o usuário está e aí ela concentra o sinal para aquela direção. O detalhe é que nem sempre essa comunicação é feita em linha reta. Às vezes o sinal é refletido por um prédio, algum outro objeto, então a antena manda o sinal para onde ele pode ser captado melhor, não necessariamente o usuário está exatamente naquela direção. Vamos fazer aquele teste que eu prometi no começo do vídeo? Tô aqui na Avenida Paulista, cheio de antenas. Aqui o meu celular pega 5G com nível máximo ou às vezes dá uma osciladinha, fica com 3 pauzinhos, que é quase o máximo. Teoricamente é para ser uma internet de altíssima qualidade. Vamos começar então fazendo a coisa mais importante de todas, que é acessar o Manual do Mundo e assistir um Bora Ver, aquele da plataforma de petróleo. O vídeo tá rodando lindão, mas eu quero colocar em Full HD, qualidade máxima aqui. Qualidade absurda, rodando perfeitamente. Eu vou abrir um outro vídeo que a gente tem que foi gravado em 4K, que tá publicado em 4K. Vamos ver se roda 4K aqui. Vídeo da pasta de dente de elefante, vou colocar aqui qualidade avançada, 2160p. Rapaz do céu. Vídeo pesadaço, a gente já viu que rola. Agora vamos fazer um teste de conexão mesmo. Eu vou usar um daqueles aplicativos que tenta usar o máximo da conexão e vai dar um número pra gente, não só essa percepção pessoal. Então vamos lá, começando o teste aqui. Rapaz do céu, é bem mais rápido do que a conexão que a gente usa no manual. 638 MB de download, 141 MB de upload. Imagina 10 anos atrás se falassem pra você que você poderia andar com o celular na mão e ter essa velocidade de internet. Ninguém ia acreditar. Mas agora chegou aquela pergunta que todo mundo queria saber. Afinal de contas, esse tal de 5G faz mal para a saúde ou não faz? Bom, vamos começar do começo. Primeira coisa é que o 5G é sim uma tecnologia muito nova, principalmente se a gente for levar em consideração as ondas milimétricas. Então realmente tem muito menos estudos sobre o impacto na saúde do que tem o 4G, que usa praticamente as mesmas ondas que o rádio usa desde que ele foi inventado. Mas não existem poucos estudos não, são vários estudos já medindo isso e a conclusão deles é o que a gente já imaginava. Na potência e na frequência que a gente usa o 5G, não faz mal nenhum para o ser humano. A verdade é que por mais que essas ondas sejam diferentes das que a gente já usava, não tem motivo nenhum para a gente achar que elas vão ser mais perigosas. Muita gente fala que o problema pode estar na radiação emitida pelas antenas de 5G. Sim, essas antenas emitem radiação, mas ela é muito diferente da radiação de objetos radioativos, como esse prato de urânio, por exemplo, que a gente já mostrou em alguns outros vídeos aqui do Manual do Mundo. A real é que a palavra radiação é que assusta um pouco, mas se a gente for ver, até a luz que a gente está recebendo é um tipo de radiação e a gente não fica falando toda hora que é a radiação perigosa. Outro argumento é que a radiação emitida pelo 5G está na faixa do micro-ondas, o que não deixa de ser verdade. A preocupação é que essas ondas talvez poderiam esquentar alguma parte do nosso corpo e causar algum problema. A questão é que a gente tem vários outros aparelhos que operam na faixa do micro-ondas, inclusive o Wi-Fi e o Bluetooth. Tudo isso tem uma potência muito menor que a do micro-ondas e não vai esquentar ninguém. Agora, sobre Covid ser transmitida pelo 5G, não tem nem o que falar. Não faz sentido nenhum mesmo. Vamos combinar, vai, é impressionante o tanto de tecnologia que é necessária para fazer funcionar uma coisa invisível que a gente só percebe que existe quando para de funcionar. Por isso eu queria agradecer mais uma vez a Petrobras por ter ajudado a gente a mostrar para vocês esse mundo ultra tecnológico do 5G. E fica ligado porque ainda vai ter mais. Em cada episódio da nossa série Super Tech, a gente vai mostrar uma tecnologia diferente que ainda vai mudar a sua vida. Patrocínio da Petrobras.